Quem deve dominar sobre os irmãos? Comentário de Mari Persona. Essa semana uma pessoa me escreveu perguntando: vocês quando reúnem assim, sem um clero, sem uma estrutura, como é que conseguem manter a mesma doutrina em todos os lugares? Eu só respondi com uma pergunta. Eu perguntei assim: você já ouviu falar no Espírito Santo? O que acontece na cristandade, em grande parte, é não confiar que o Senhor seja capaz, que o Espírito Santo seja um guia necessário, verdadeiro e suficiente para guiar os seus. Então é preciso fazer lá uma pirâmide de liderança, né? Uns cargos e tudo mais, mas isso é justamente falta de fé. É falta de reconhecer que o Espírito Santo dirige os seus, que o Senhor tem o seu senhorio sobre a Assembleia reunida ao seu nome. Mas alguém pode perguntar o seguinte: mas e se numa Assembleia um desses presbíteros aqui decide ser um ditador? Não é? Como fazer daí? O que a gente faz? Bate nele, tranca a porta, manda trocar a fechadura do lugar de reunião para ele não entrar? Como é que a gente faz? Mais uma vez, tem o Espírito Santo para isso. E nós temos um caso em 3 João, 3 João, só tem um capítulo, no versículo 9, João escreve assim: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, o primeiro lugar, não nos recebe. Não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. É um ditador aqui, né? A gente vê que esse Diótrefes aqui não tomou conta e sentou no trono de ditador. E no versículo 11, amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Isso aqui mostra como a Assembleia devia agir. Ué, mas aqui não mostrou nada, né? Ele fala assim: mas ele não falou nada, ele não falou assim, ó, cala a boca do Demóstenes, do Diótrefes. É porque eu conheci um Demóstenes que era assim. Cala a boca desse Diótrefes aí, porque não é para ele ficar fazendo isso. Mas não, tinha o Espírito Santo cuidando dali. E o apóstolo tinha, sim, este sim, tinha autoridade de ir lá e dar umas palmadas nele, nesse Diótrefes. Mas a Assembleia não. Então, como eles deviam agir? Eles deviam simplesmente esperar no Espírito Santo, seguindo o exemplo de Demétrio. O que Demétrio fazia? Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Esse aqui, e tem mais uma passagem, no primeiro versículo, o presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade o amo. Então, tem duas lâmpadas acesas aqui, e uma lâmpada apagada, que só atrapalha. Mas é claro que o apóstolo está deixando claro que não era uma obra, não era uma coisa que eles iriam fazer com força e com suposta autoridade ou coisa assim, mas deviam esperar no Espírito Santo, deviam esperar no Senhor, que o Senhor iria cuidar daquilo. Ou então o apóstolo iria lá para cuidar disso. Nós já tivemos experiências assim, de encontrar numa assembleia um verdadeiro Diótrefes que só recebia a comunhão quem ele decidia que ia estar em comunhão. Uma vez um desses veio aqui em Limeira, e quando ele falou para mim assim, não, lá quando
tem um lá que pediu lugar à comunhão, mas ele só vai participar da ceia se eu permitir. Eu falei, o que é isso? Quem é você? Você saiu da religião, a religião não saiu de você? Você acha que tem um líder na Assembleia fazendo e decidindo quem pode ou não? E basicamente é isso aqui, né? Não impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Então, nesse caso que eu mencionei, né, levou alguns anos para que o Espírito Santo cuidasse, mas cuidou. Chegou um momento, cuidou, e aquele lá desapareceu, foi embora. Então a gente tem que confiar, assim como eu respondi para aquele rapaz que perguntou quem é que mantinha a doutrina, né, por igual em todas as assembleias. Eu falei, o Espírito Santo. Você já ouviu falar do Espírito Santo? Ele mantém. Então a falta de confiança e a falta de fé é que nos leva, às vezes, a trocar os pés pelas mãos e querer fazer coisas que cabe ao Senhor fazer, e cabe ao Espírito Santo fazer. Querer tomar o lugar do Espírito Santo. Querer exercer o primado. De quem que é o primado na Assembleia? O primado é do Senhor. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E não de algum homem, não é? Mas é claro que em situações assim, nós somos às vezes provados para sermos também ensinados de, às vezes, estarmos agindo errado nesse sentido e colocando alguém num pedestal, o que não pode ser feito. O único pedestal que tem entre os irmãos é o Senhor que está lá. Não tem, já está ocupado o pedestal. Não adianta alguém querer colocar outro que já tem o Senhor lá. Então, quando você tira da equação o Espírito Santo, você tem que pôr alguma coisa. E o que é essa alguma coisa? Aí você monta uma estrutura de clérigos, você coloca lá um presidente. Todas essas denominações têm um presidente, tem um chefe, tem um. Dizem até que às vezes aqueles da congregação cristã falam que não, que lá eles não tem pastor, não sei o quê. Tem, lá em São Paulo, no Brás, fica lá o chefe, a suprema autoridade deles que decide tudo. Fica lá no bairro do Brás, na sede do Brás. Então você tem que colocar alguém, porque senão vira bagunça. Mas quando você confia que o Espírito Santo está cuidando, não tem que colocar ninguém. O Senhor vai levantar aqueles que vão zelar pelo rebanho. Eu gosto de pensar no exemplo do automóvel. Um automóvel, ele antigamente, pelo menos no meu tempo de vida ainda era antigamente, todo carro era tração traseira. Acho que todos aqui lembram disso, a maioria dos carros, né? Tinha só o DKV, que eu acho que era tração dianteira. Mas a grande maioria era tração traseira, porque não existia tecnologia para fazer a tração dianteira, associar a tração com a direção. Não existia ainda. Então os carros eram tração traseira, mas todos sabiam que um carro de tração traseira, ele não é muito estável, porque é como botar um cavalo atrás da carroça, ele empurrando a carroça vira para um lado, vira para outro, vira para outro. Mas põe o cavalo na frente da carroça, a carroça vai direitinho, seguindo o cavalo. Nunca a carroça resolve tomar o seu próprio caminho e o cavalo vai para outro lado, né? Ela segue o cavalo, a carroça segue o cavalo. E quando surgiu tecnologia suficiente para colocar tração traseira, dianteira nos automóveis, aí puseram. Hoje todo carro, acho que a maioria dos carros, né, é tração dianteira, exceto alguns que têm tração nas 4 rodas ou algum carro de carga, alguma coisa assim. Porque ela é mais confiável, ela vai mais segura, ela é mais estável. E assim é quando nós entendemos que temos um à frente, não um atrás empurrando, um à frente. Ele vai puxar a gente de maneira segura. Ele vai dar a tração dianteira que nós precisamos para seguir um caminho sem dobrar para cá ou sem dobrar para lá. E essa ideia se aplica também quando nós pensamos que temos um Senhor à frente. Quando Israel estava aqui, né, quando o Senhor cuidava com Israel, o Senhor cuidava de Israel como certamente um pastor, mas que deixava suas ovelhas dentro de um cercado, dentro de um aprisco. O que é um aprisco? O que é um cercado? O que é uma cocheira? É uma grade que você coloca em torno do seu rebanho para que eles não escapem.
Então, para isso havia a lei. A lei era a grade, era a cerca que mantinha o rebanho unido. Mas quando o Senhor viesse, ele falou que ele iria entrar no aprisco, na cocheira, abrir, sair, e aí haveria um pastor e um rebanho. Porque é diferente quando o rebanho segue o pastor sem cercas, sem precisar de cocheira. Eles ficam em torno do seu pastor, seguindo a sua direção, seguindo os seus passos. E assim é que ele desejava para Israel, e vai acontecer isso depois, que é a passagem de João tem esse sentido, né, o que ele vai fazer com Israel, mas certamente é também o que ele desejava para a igreja ter um pastor e ser um rebanho que segue o pastor, não que é empurrada por ele e nem que é mantido o rebanho dentro das cercas de uma lei, como acontecia com Israel. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.